Boa noite, meus queridos, graça e paz. Como vocês estão? A gente está muito feliz de estar mais essa terça-feira juntos para compartilharmos do estudo de célula da Igreja Vida Plena. Deus abençoe muito a sua vida. Paz, meus amados, estamos aqui, sempre prontos para servir ao Senhor, para nos alegrarmos juntos no Senhor, buscarmos a direção dele o tempo todo, porque só assim que a gente vai fluir, só assim que a gente vai ter sucesso, só na presença do Senhor, com humildade, com amor, com alegria. As pessoas estão nos observando, as pessoas estão nos olhando, e cada vez que a gente dá uma escorregadinha, sempre tem alguém que só observa o nosso escorregão, né? A gente corre 10 milhas e de repente dá um tropeção e daí as pessoas só lembram disso, né? Por isso que a gente precisa andar de forma ponderada para fazermos, mostrarmos, inspirarmos as pessoas que é possível ser melhor. É possível buscar uma versão atualizada nossa todos os dias, né? É por isso que hoje nós vamos falar de lapidando novas vocações, preparando os discípulos para se tornarem discipuladores, para se tornarem apóstolos, para se tornarem líderes. E a nossa igreja, graças ao, como diz o Beto, graças ao nosso bom Deus, nós estamos crescendo e precisamos formar líderes. Precisamos que pessoas despertem dentro da casa do Senhor para liderar. Nós estamos falando de chamado, né? Na última célula nós falamos sobre o legado, dos pais para os seus filhos e hoje nós vamos falar sobre lapidando a nossa vocação, novas vocações, porque cada um de nós é um discípulo de Jesus e precisamos ganhar mais discípulos, pessoas que realmente sigam a Jesus através do discipulado que Deus vai nos usar, para ganhar e alcançar as pessoas. Então, esses estudos que nós estamos tendo são estudos que vão falar diretamente com o nosso chamado, relativo ao nosso chamado, aquilo que o Senhor nos deu, nos comissionou, nos chamou, e esse é o propósito, de estarmos juntos para ganhar pessoas para Jesus. Amém? Amados, na semana passada a gente teve um probleminha, Porque foi eu e o Domênico. Deixa eu ver onde que eu tenho que puxar ali. Eu tenho que trazer um pouquinho para cá, Isso. Então a gente evitava ficar coladinho no outro. Os mas irmãos agora viram que agora no começo da célula eu tive que arrumar aqui minha gola, Porque nós não temos aqui contra-regra, Não temos maquiador, não temos nada, aqui é tudo ao vivo. Mas nós queremos fazer tudo com excelência para que você participe, para que você tenha um tempo de compartilhar, de aprendizado, de compartilhar essa palavra, de ouvir, de poder parar um pouquinho aí o seu dia a dia. Talvez você tenha tido um dia cheio, de coisas que você fez, talvez os seus filhos, as atividades dos seus filhos, ou talvez no seu trabalho. Então é a hora da gente parar um pouquinho e pedir: Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso ouvir algo do Senhor, algo da parte de Deus. E esse é o tempo que nós temos, que você possa focar, esquecer um pouquinho aí as coisas aí da sua casa. Nós aqui também estamos tentando focar aqui, às vezes os nossos bichinhos aqui ficam bem agitados, mas a gente não vai perder o foco aqui, a gente vai falar do amor de Deus, e nós vamos iniciar esse estudo com uma oração e já para falarmos sobre o estudo de hoje. Estamos felizes, a irmã Rosa Moreira, ela já está em casa, Graças a Deus, o Senhor tem sido bom conosco, com ela, com o irmão Roberto Carlos, com os filhos,
E isso é uma vitória para todos nós, né? Graças a Deus. Deus abençoe a irmã Rosa, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então, entregando esse tempo ao Senhor e que você possa, junto conosco, participar, né? Mande aí seu comentário, compartilhe aí das coisas que nós vamos falar, né? Do assunto de hoje, que você possa comentar sobre o estudo, né? Que você possa participar junto conosco. E à medida que nós conseguirmos, nós vamos ler aqui e vamos compartilhar com você também. Amém? Ó Pai, muito obrigado porque o Senhor nos deu mais um dia na sua presença e podemos estar nessa noite reunidos, ainda que virtualmente, Senhor, mas num só propósito de aprender a sua palavra, de compartilhar essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz, que transforma os corações. Senhor, obrigada por essa oportunidade preciosa, Senhor. Queremos que o Senhor alcance cada vida que está nos ouvindo, nos assistindo, que cada um seja tremendamente abençoado, Senhor, que cada família representada possa receber uma porção do Senhor nessa noite, né, através desse estudo, através da sua palavra. Em nome de Jesus, queremos te adorar e te agradecer, Senhor. Amém. E que nesse estudo Deus possa te revelar, abrir os seus olhos espirituais e você possa desejar o episcopado, né? Desejar o ministério, desejar trabalhar na casa do Senhor, desejar desenvolver a vocação a qual o Senhor tem te dado. Não tenha medo. O Senhor, Ele chama, Ele desenrola, Ele capacita, Ele faz tudo. Amém. Caso vocês estejam com algum problema aí para nos ouvir, vocês nos avisem. A Salazar escreveu aqui que estava sem som. Então, se vocês continuarem sem som, vocês nos avisem, por favor. Tá bom? Nós vamos começar, então, o estudo com um versículo da palavra do Senhor, onde Jesus instruiu a cada um de nós. Está em Mateus 28, 18. Eu vou abrir aqui numa outra versão. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus, ele estava decidido, né? Jesus instruiu aquelas pessoas, aqueles discípulos que andavam com ele, né? Os amigos dele. Ele instruiu, ele disse assim: Deus me deu autoridade para que vocês vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Deus autorizou Jesus para comissionar aqueles discípulos e ensinar a eles a terem um novo estilo de vida, né? A irem fazer discípulos de todas as nações. E nós estamos falando hoje sobre novas vocações, lapidando novas vocações. Então, a gente está falando que Jesus também nos autorizou a ir por todo o mundo e fazer discípulos em todas as nações, né? Então, para nós vencermos os nossos desafios diários, nós precisamos de capacitação, né? Seja no trabalho, seja no ministério, nos estudos, na família, em tudo e que podemos aprender e melhorar. A gente precisa ser capacitado, né? Para a gente melhorar em todas as áreas da nossa vida, né? Então, valorizar e investir na capacitação é algo muito nobre, né? Então, quando você decide participar do CTVIP ou das ferramentas que a igreja te dá, da célula online, quando você faz o seu devocional com Deus, você está investindo na capacitação da sua vocação, porque todos nós somos chamados a fazer discípulos. Foi um comissionamento que Deus deu, foi uma ordem.
Então a gente precisa se capacitar, né? A gente não pode ficar parado, estagnado, né? Sentado, salvo, sentado, satisfeito. A gente precisa nos capacitar. E como que a gente vai ter a capacitação? Estudando, né? Tendo comunhão, tendo intimidade com a palavra do Senhor, né? A Igreja Vida Plena tem dado ferramentas para todos participarem, né? Agora, a gente não pode obrigar ninguém a participar, mas você precisa investir na sua vocação. Você foi chamado e não foi só simplesmente para ficar ir na igreja às quintas ou aos domingos e ficar sentado ali. Deus tem muitas pessoas para serem ganhas para o reino dele. E ele vai usar você, vai capacitar você. Mas você precisa ter a decisão, né, de participar, de fazer, né, de ser capacitado, né, de ir atrás da capacitação. Amém? Estamos entendendo, meus queridos? Então, nos dias de Davi, vou voltar aqui que eu gosto de acompanhar aqui a célula. Todo mundo aqui tá nos ouvindo bem. Amém. Amém? Acho que a Salazar teve algum problema aí, mas caso vocês tenham, né, tiver algum probleminha aí, avisem-nos, irmãos. Então nós estamos falando da nossa vocação, né? Nós somos chamados. Nos dias de Davi, existia o mesmo problema que existe hoje entre nós. Muitas vezes a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser autopromovido. Nos dias de Davi acontecia isso. Davi recebeu capacitação, mas não recebeu reconhecimento ao mesmo tempo. Não foi tudo ao mesmo tempo. Ele tinha certeza que havia sido separado para um propósito nobre, para algo tremendo que Deus tinha na vida dele. Os próprios irmãos de Davi viram, né? Ele foi escolhido no meio de tantos irmãos capacitados, né? Mas quem foi escolhido foi Davi. Então os próprios irmãos testemunharam que Davi estava sendo capacitado, mas nem por isso passaram a tratá-lo melhor, mesmo depois que ele foi escolhido, né? Então Davi sofreu, ele foi desrespeitado, ele foi perseguido, mas ele não parou de servir. Então nós também devemos seguir esse exemplo, né? Ainda que a gente, muitas vezes o nosso eu, o nosso ego queira um reconhecimento, a gente precisa parar e dizer, eu vou continuar a minha vocação servindo, né? E Deus vai me capacitar, eu vou buscar essa capacitação no Senhor. Amém? Então a capacitação de Davi, como eu estava falando, não dependia da aprovação das pessoas, né? Assim como você também não depende da aprovação de ninguém. Você não depende da aprovação do seu esposo ou da sua esposa ou de alguém que você considere. Você precisa dar o primeiro passo para o Senhor, dizer, Senhor, eu quero me capacitar, né? Eu quero ir, eu quero conhecer a sua palavra, eu quero ser um servo que possa propagar a palavra do Senhor, né? E cumprir o ídolo do Senhor. Amém? Então, a nossa capacitação não depende da aprovação das pessoas. Depende da sua comunhão e da sua obediência ao Senhor. Amém? Então, a gente precisa entender que não é buscar cargos, né? Ah, mas Renata, eu não quero um cargo na igreja. Mas eu não estou falando de cargo, né? A gente está falando de servir, né? Buscar ser um servo que sirva ao Senhor. O Senhor nos chamou para ir fazer discípulos em todas as nações. Talvez você pense assim, mas eu nunca vou sair do Brasil. Mas essa palavra aqui a gente precisa compreender bem que esse ir fazer discípulos é no nosso mundo, né? Aonde você vive, ao redor, ali na sua vizinhança, no meio do seu trabalho, alguém precisa ouvir de você, né? Então, nós estamos falando de servos que abençoam e inspiram. Amém? O padrão do céu é diferente, começa a ser vivido aqui na terra. A gente sempre fala que a gente tem que viver o céu
aqui na terra. A gente não precisa ficar esperando Jesus nos chamar ou a gente morrer para ir para o céu. Não, a gente vive aqui na terra. Nós somos convidados por Deus, não somente para ir para o céu, mas para trazer o céu para a terra. Amém? Então a gente precisa investir hoje. Nós estamos falando de vocação, então a gente precisa investir na nossa vocação, fazendo uso do quê? Das promessas de Deus, da palavra do Senhor, né? Para o benefício das pessoas à nossa volta, para que elas também encontrem a sua vocação. Tantas pessoas à sua volta que podem ser vasos, né? Tão usados quanto você para ganhar outros, né? É eu mais um para Jesus, e esse mais um vai ganhar mais um. E assim nós vamos ganhando o reino dos céus, né? Então, assim, nossa vocação não necessita dos recursos do céu através da igreja para se cumprirem. Nossa vocação na terra necessita dos recursos do céu através da igreja para se cumprir. Tá? Então, a gente precisa dos recursos do céu. E aonde tem esses recursos? É na igreja. Amém? A oportunidade para ajudarmos pessoas a despertarem e viverem a sua vocação só vai ser através de nós, né? Você fala, se você falar, eu passo a minha vez. Não, mas você foi chamado. Cada um de nós foi chamado para esse chamado do Senhor. Tá? E nós somos representantes do céu na terra. Então, nós estamos falando sobre algo muito desafiador, né? A gente precisa se colocar nas mãos do Senhor e pedir capacitação para Ele. Mas não ficar só esperando, a gente precisa fazer a nossa parte. Amém? É verdade, irmãos. A Renata teve um ponto aqui que ela falou de valorizar e investir na capacitação é algo nobre e de fato não devemos viver estagnados. Para você observar se você está investindo na sua capacitação, se você está crescendo, amadurecendo, se desenvolvendo no reino para ser mais servo, você vai olhar e vai ver, puxa, eu era assim, agora eu sou assim. Eu fazia isso e agora eu estou fazendo isso. Eu fazia essas coisinhas aqui, nossa, e agora eu sou responsável por isso, eu estou trabalhando nisso, eu me envolvo naquilo. Então assim, você não está estagnado. Então você observa. Se você é aquela pessoa que continua sendo a mesma a vida toda, é sinal de que você não investiu na sua capacitação. Você está parado, estagnado. E não é isso que o Senhor quer. E não é isso que o Senhor nos chamou para fazermos a vida plena. O nosso objetivo é lapidar, é formar novos vocacionados, estimular, inspirar as pessoas para que elas desejem servir. Tudo é para a glória de Deus, mas vai fazer tudo ficar mais fácil para todos nós, né? O primeiro ponto o tempo é agora para ajudar pessoas a encontrarem as suas vocações. Revele o testemunho de Deus em sua vida. Você só vai conseguir inspirar alguém, vocacionar alguém, se você tiver testemunho. E de boca fechada não se dá testemunho com relação ao que Deus tem feito na sua vida. Você precisa falar. Você precisa, em alguns momentos, a gente fala, você não consegue falar muito, mas você expressa o que Deus está fazendo, o que Deus, as suas experiências. Senão, não adianta, você ficar só guardando para si, não dá certo. 2 Timóteo 1:8, a parte A do versículo, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. O apóstolo Paulo estava orientando um líder dele. Ele estava lapidando Timóteo. E disse para ele, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Em lugar nenhum, em momento nenhum, mesmo você sendo jovem, eles precisam respeitar o quê? O seu testemunho, o que Deus revelou na sua vida. O que Deus fez na sua vida. E é só falando. Agindo, falando. Existem momentos que não dá para falar, mas as suas ações também dizem muito. Então, revelar o seu testemunho de vida, não ter vergonha de ser um cristão, de ser um servo, de ser uma pessoa honesta, íntegra, justa.
Não temos testemunho se não tivermos experimentado um agir de Deus em nossa vida. Por isso você não pode ficar estagnado. Por isso você tem que buscar crescer, buscar dar tempo para conhecer mais de Deus através da sua palavra, na comunhão, na adoração, nos ministérios que a igreja tem. Somos testemunhos de Jesus somente na medida em que encontrarmos o seu poder. E isso só é adquirido através de obediência total ao nosso Senhor. Não dá para a gente ter testemunho, ter experiência se a gente não é obediente ao Senhor. Se a gente não é obediente ao Senhor, Ele nem compromisso tem com a gente. A gente nem está na fita. A gente não está nem sendo filmado. A gente está sendo filmado por outro ser. A gente está sendo testemunho para um outro mundo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, a gente precisa desenvolver, a gente precisa passar o que Deus tem feito nas nossas vidas, as experiências maravilhosas. Com Deus só tem experiência maravilhosa. E se você tem vergonha de falar das coisas maravilhosas que Deus tem feito na sua vida, é tempo agora de você rever o seu chamado, a sua vocação. Você não foi chamado para ficar parado, sentado. Inútil. Não. Não fique estagnado de maneira nenhuma. Você tem talento, porque o Espírito Santo habita em você. Quando omitimos o testemunho de Jesus e de suas bênçãos, tornamos o milagre individual e restrito. Quando a gente omite, quando a gente não fala, quando a gente não age como deveríamos agir. Mas quando declaramos o que Jesus faz em nós, abrimos um portal de milagres para que outras pessoas provem do sobrenatural de Deus. Quando você é abençoado e quando você revela para as pessoas aquilo que Deus tem feito na sua vida, você abre portas para que outras pessoas sejam abençoadas através do que você fala, através das ações que revelam Deus na sua vida. É isso que o Senhor espera de todos nós. Revele o testemunho de Deus em sua vida, para que as pessoas encontrem a sua vocação. Nós somos testemunhas o tempo todo. O tempo todo você está dando testemunho. Você só precisa observar se você está testemunhando de Deus ou do mundo e do príncipe deste mundo, né? Então, tome cuidado. Você é um exemplo. Você é um exemplo aonde você for o tempo todo. E o testemunho, né, ele traz fé, né? Ele acende a fé do próximo, né? Quando você conta algo que aconteceu com você e às vezes a pessoa que está ouvindo, ela vai falar, nossa, mas ela alcançou essa bênção, eu também quero, né? E isso move a mão de Deus, né? Então, revele o testemunho de Deus na sua vida, sempre. O segundo ponto é que o tempo é agora para ajudar pessoas a encontrarem a sua vocação. Honre a sua vocação como um presente do céu. Em 2 Timóteo 1:9, parte A, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Então a gente precisa honrar essa vocação que Deus nos deu. Honre o chamado de Deus. A gente precisa honrar ao Senhor, né? Cumpre o seu honroso chamado enquanto há tempo, né? Nós somos privilegiados de ter sido chamados. Nossa, né? Os próprios anjos queriam fazer essa obra, mas Deus comissionou a nós. Então a gente precisa honrar a Deus com esse chamado. É um presente do céu. A compreensão do seu chamado é imprescindível para a expansão dos milagres na sua vida, na sua família e entre as pessoas da sua vida. Você precisa compreender. Quando você compreende esse chamado, essa sua vocação, a gente começa a viver milagres no meio da família, no meio da igreja, entre as pessoas da sua vida. É maravilhoso quando a gente começa a entender o propósito do Senhor na nossa vida. O seu chamado, a sua convocação é do tamanho da sua entrega. Então, às vezes, você vê pessoas recebendo mais, por quê? Porque elas estão se entregando mais em cumprir esse ID do Senhor, em fazer
em honrar essa vocação que Deus chamou. Então, o Senhor está nos despertando a honrar a vocação que Ele mesmo nos deu. Olha que versículo maravilhoso, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude do que a gente faz, mas por causa da sua própria determinação e graça. Deus é maravilhoso. E você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para ser testemunha. Então revele o testemunho de Deus na sua vida. Honre esse chamado maravilhoso de Deus. Meu Deus, meus amados. A gente vê pessoas vazias que não acreditam em Deus, que não acreditam no céu. Tem gente que é capaz de dizer que acredita no inferno, mas não acreditam em Deus. É doido de entender isso. Mas a gente sabe que o príncipe deste mundo está cegando e fazendo com que as pessoas não honrem essa santa vocação. Não é pelas nossas qualidades. Não. É porque Ele é bom e a graça dele inunda toda a terra. Mas nós precisamos dar testemunho disso e nós precisamos honrar essa santa convocação. O terceiro ponto, o tempo é agora para ajudar pessoas a encontrarem sua vocação. Sirva para a eternidade. Meus amados, nós estamos semeando para a eternidade. Nós estamos vivendo a eternidade nesse momento. Olha esse versículo, como ele como ele é além. 2 Timóteo 1:10, a parte B. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Olha o que ele está dizendo de nós. A morte é inoperante sobre as nossas vidas. Ele trouxe à luz a vida, a imortalidade para nós, por meio do Evangelho. Você que crê no Evangelho, você que confessa Jesus, você não pode deixar os testemunhos acumularem num cantinho do seu coração só para você. Você precisa se sentir honrado de ser um servo chamado. E tudo que você faz envolve a eternidade. Quando você dá testemunho, quando você honra, você está servindo para a eternidade. Você está mostrando que você é imortal agora. Imortal por quê? Por causa do Evangelho de Jesus. Olha que coisa mais linda, meu Deus. E tem gente que não entende, é tão simples, tão maravilhoso, poderoso e profundo. Sem a constante consciência da presença de Deus e dos testemunhos que falam de sua natureza, inevitavelmente reduziremos nossa visão e ministério. Se a gente não tiver consciência o tempo todo de que é Deus que está agindo nas nossas vidas, a nossa visão fica curta, o nosso ministério fica medíocre. E nós não podemos deixar isso acontecer. É só assim, tendo consciência, que poderemos servir através dos talentos e força que o Espírito Santo opera em nós e através de nós. Nós precisamos servir e acreditar que o que nós estamos... Você vê, as professoras das nossas crianças, o Ministério Infantil, não está só servindo aqui para formar as nossas crianças. Nós estamos semeando para a eternidade. Cada um que mexe no som, que multimídia, a galera do louvor, o nosso maravilhoso acampamento, que o pastor Luiz aí foi o pioneiro na vida plena em acampamento. Isso tudo está gerando fruto para a vida eterna. Nós estamos servindo para a vida eterna, nós precisamos estar prontos o tempo todo para servir, porque envolve a eternidade. Tudo que nós fazemos representa o eterno, Deus eterno, e representa a eternidade, aonde nós vamos viver com o eterno. Não devemos realizar a nossa missão a partir da nossa capacitação humana, não é. É pela vontade de Deus. Ele trouxe à luz a vida e a imortalidade através do Evangelho. Ele nos capacita através de conhecermos e prosseguirmos em conhecermos a Deus. Não é pela minha capacidade humana. A gente tem pessoas capazes dentro da igreja, com profissões que ganham bem, e que estudaram muito, que têm um nível de capacidade humana maravilhoso. Mas isso não faz um servo. Isso não faz um servo. É o Espírito, é o poder do Espírito Santo. Somente quando somos usados por Deus
é que produzimos frutos para a eternidade. É quando a gente fala, não é o que eu acho, não é o que eu penso, você deve agir dessa forma, está baseado na Bíblia? Não, então não mexe com a eternidade. Isso é humano, isso é terreno, isso dá errado, isso dá ruim. Então nós precisamos nós recebemos essa capacidade de consciência constante de servir com alegria, com honra, dando testemunho, e isso tudo envolve a eternidade. Então nós temos que entender que não é a capacidade humana. Isso é um pequeno acessório que permanece em muitos de nós com humildade, com amor, para que o poderoso, o eterno, ele possa agir nas nossas vidas e vai produzir frutos para a vida eterna, salvação de pessoas. E depois vem as outras coisas, curas, milagres, e daí vem essas outras coisas. Nós precisamos ir firmes. O tempo é agora para ajudar pessoas a encontrarem a sua vocação. Passe pela refinaria de Deus. É o próximo ponto aqui. Eu fui procurar aqui no dicionário o que é uma refinaria, né? Aí encontrei refinaria, onde se refina o petróleo bruto, né? Refinaria, irmãos, é uma purificação, né? É algo, por exemplo, o açúcar cristal e passa a ser refinado para sair o açúcar mais clarinho, né? Se é que se pode comparar aí com o açúcar, mas passe pela refinaria de Deus seria passe pela purificação do Senhor. Né? Em 2 Timóteo 1,12 diz assim: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Né? A sua dor será a sua especialidade. Né? Aquilo que você tem vivido, tem passado, será o seu ministério, né? Aquilo para quem o Senhor quer usar. Isso aí é a refinaria. Passar pelo momento difícil às vezes, né? A sua ferida sarada agora, né? Ela vai ser o seu ministério. Somos chamados por Deus para sairmos vitoriosos de uma dor, não só curados. Né? Quando a gente passa pelo processo de cura, a gente sai vitorioso. E aí a gente vai ajudar as outras pessoas que estão passando às vezes pela mesma dor a passar por isso. Né? Então, a sua dor, muitas vezes, é o seu próprio ministério. O apóstolo Paulo, que escreveu essa carta ao seu discípulo Timóteo, era um homem que teve diversas experiências difíceis. O apóstolo Paulo teve muitas experiências difíceis. Ele estava ensinando o seu discípulo Timóteo, não somente o valor do evangelho, mas o sofrer também por causa do evangelho. Né? Ele diz assim: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Isso aqui está em 2 Timóteo 1,12. A refinaria não é somente antes de vivermos um relacionamento com Deus, mas também é durante. Nós somos refinados pelo Senhor durante esse processo, né? Não só antes de vivermos com Deus, mas durante também. O sofrimento se torna uma ferramenta de Deus para forjar o nosso caráter. Muitas vezes, né, a gente está sofrendo, está pensando que os nossos sonhos não vão se realizar, estamos enterrando os nossos sonhos, né? Mas não, o Senhor, Ele quer nos forjar, né? Ele quer nos refinar, né? Mas Ele busca, Ele usa esse tempo de sofrimento para mudar a nossa vida, né? Para se revelar o seu poder a nós. Então, o próprio apóstolo Paulo diz: por essa causa eu também sofro. E às vezes a gente também sofre por fazer a obra de Deus. Quantas vezes nós somos criticados, ou quantas vezes apontam o dedo para nós, dizendo que, ninguém me cumprimentou, eu fui na igreja, ninguém me cumprimentou, ou
ninguém deu atenção para mim, ninguém olha para mim. Quantas vezes a gente sofre uma crítica ou alguma outra coisa mais grave e o próprio apóstolo Paulo diz que a gente deveria passar por isso, né? E a gente sofre por isso, mas a gente não deve se envergonhar, porque a gente sabe que ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. O tempo é agora para ajudar pessoas a encontrarem sua vocação. Ajude, esse não é fácil não, mas a gente precisa aprender. Ajude alguém a chegar mais longe do que você. Amados, nós fomos discípulos e agora somos discipuladores. São fases e a gente precisa andar nesse ciclo aí, né? A gente precisa viver cada momento, cada ciclo nosso. Então, a gente precisa ajudar as pessoas a irem além de onde nós fomos. João 14, 12, o próprio Jesus ele dá o exemplo. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. O nosso Deus, ele disse, olha, você está capacitado, você pode, se você buscar me conhecer, se você buscar testemunhar de mim, não se calar, não se envergonhar, se você honrar o seu chamado, se você passar pelos processos de Deus, você, além de ir além, você vai levar pessoas. E lá adiante, quando você estiver formando os seus discípulos para serem discipuladores, eles podem, muitas das vezes, serem melhores do que a gente. Isso é normal. É que o ego da gente inflama, né, nessa hora. Falou, não, eu não posso ser esquecido. Quem não pode ser esquecido é Jesus. Nós vamos deixar um legado. Nós seremos bem lembrados, porque vai vir uma galera depois de nós, se o Senhor não voltar a buscar a sua igreja. E a gente precisa trabalhar para que esse pessoal que vai vir depois de nós sejam melhores do que a gente. Honrem mais do que a gente, sirvam melhor e passem para frente, a mesma coisa. Preparar discípulos para serem melhores do que a gente. O próprio Jesus falou, vocês vão fazer as obras que eu fiz e vão fazer até maiores. Olha que coisa mais linda que o nosso mestre dá de exemplo para nós, né? Quando você faz um sucessor, você não diminui o que fazia, mas se torna livre para buscar um desafio maior, com um novo nível de influência. Não é que você perdeu o lugar. Às vezes a gente não pode ter isso na cabeça de um crente, de um cristão genuíno, que aquele lugar é sua cadeira perpétua. Não é, não pode ser, não vai ser. Você vai preparar um sucessor, você vai lapidar a vocação de alguém, do seu sucessor, de alguém para trabalhar em alguma área, e quando essa pessoa estiver pronta, você vai deixar ela trabalhando lá e você vai para uma outra área. O Senhor está te dando um outro desafio. Como você já passou de nível, o desafio é maior. É um novo nível de influência que você vai viver. Você vê, é tudo honra no reino de Deus. Então, assim, não fica preocupado que fulano é melhor do que eu, fulano... Não, ninguém, tira ninguém do lugar. Todos podemos servir com alegria, todos podemos ser úteis, mas de vez em quando vai surgir um discípulo ali com mais talento. E ele pode assumir a liderança no seu lugar. E você vai fazer uma outra obra. A gente tem um exemplo maravilhoso disso, a irmã Fabiana, que cuidou do Ministério Infantil desde a nossa chegada. Chegou uma hora que ela falou assim, olha pastor, eu quero desbravar novos horizontes. Eu vou continuar ajudando aqui, mas agora não como líder. Eu vou ser uma discípula da líder. Eu vou ser uma serva nesse ministério. Mas eu quero conhecer aquele outro ministério. E está lá servindo com alegria, ajudando no ministério onde liderou e servindo em outro ministério com excelência. Você vê, olha, isso é um exemplo que a gente precisa viver, precisa aceitar, precisa acreditar. Nós temos orado muito para que Deus manifeste no seu coração um desejo de servir, de buscar. Nós temos a Estherzinha, que já compartilhou com o pastor Luiz a última célula aí, ela está sendo um aprendiz dele, um aprendiz do pastor Luiz, olha que maravilha. Já teve um momento dela, já está descobrindo o seu talento para ministrar,
daqui a pouco está lá em cima ministrando. É assim que gira a roda, né? É assim que funciona as coisas no reino de Deus, e não é ninguém derrubando ninguém. Se alguém tentar derrubar alguém dentro do reino, esse alguém que está tentando derrubar não vai subsistir. Ele vai cair, porque Deus cuida da sua igreja. Deus está sempre trabalhando em favor de todos aqueles que esperam nele. Você gostaria de alcançar um pequeno sucesso? Certamente não. Todos queremos um grande sucesso. Não quanto à fama, mas por desejarmos ver as coisas darem certo em nossas vidas, na vida das pessoas e em especial no meio da família e da igreja. Isso é um desejo legítimo, legal, saudável. A gente não quer ter sucesso para se aparecer. A gente quer ter sucesso porque o nosso sucesso vai mostrar que pessoas estão sendo alcançadas, pessoas estão sendo abençoadas. Não é porque eu vou ficar famoso na igreja, eu sou o bambambam da igreja, eu sou o pastor da igreja. Não. Quanto mais servo eu for, mais eu vou ser amigo dos irmãos, mais nós vamos trabalhar junto, mais nós vamos crescer para a glória de Deus. Então assim, não fica pensando em fama. Deus, ele faz a gente brilhar. Seu sucesso só será consolidado se você tiver sucessor. Tudo aquilo que começa em nós e termina em nós, certamente é de pouca relevância. Você está lá cuidando do ministério e quando você sai, o ministério quebra. Você foi um péssimo líder. Você foi um péssimo líder. Porque você não transmitiu tudo o que deveria transmitir. E nas empresas, aí na vida secular, a gente vê muito disso, mas na igreja não pode. A gente tem que compartilhar todo o conhecimento para aquele discípulo nosso não sofrer. Ele não precisa sofrer, ele precisa... Puxa, o fulano me ensinou tudo, cara. Tudo que eu aprendi aqui, o fulano me ensinou com alegria. Chegou uma hora que ele foi desbravar um outro horizonte, Deus deu uma outra visão para ele, ele foi para um outro ministério, e eu estou aqui cuidando e estou preparando um discípulo da mesma maneira que ele me preparou, sem medo de ser feliz, sem medo de ser derrubado. No reino de Deus, só o pecado nos derruba. Do contrário, o pecado do egoísmo, o pecado da vaidade, isso derruba a gente. Mas se a gente fizer tudo com amor, com alegria, com honra, Deus só vai exaltar a gente e os nossos liderados sempre. Então cuidado. Tudo aquilo que começa em você e termina em você, é de pouca relevância. Não flui para a vida eterna. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, viu, irmãos? Assim, por que não sonharmos grande de uma vez? De vez em quando eu falo os meus sonhos para os irmãos, de nós alcançarmos aí 10%. O nosso começo de sonho é alcançar 10% da Zona Leste de São José dos Campos. É o começo de um sonho. Só que é um sonho gigante, né? Nós temos, somando com as crianças, nós temos 80 e poucos membros. Para quem quer atingir 10% da Zona Leste, falta muito, é quase 3 mil pessoas. Falta muita gente, falta 2.920 só. É um grande sonho, já que dá o mesmo trabalho sonhar pequeno e sonhar grande, então vamos sonhar grande, porque quem está em nós é grande, é gigante, imedível. Quais projetos da vida você tem buscado viver? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Você não pensa em fazer nada, você não pensa em servir, você não sonha em estar em algum lugar. Dentro da igreja é dentro do reino. A gente já leu um texto, não sei se foi domingo, se foi segunda. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Você não sonha em ser nada nesse corpo. Onde Cristo é a cabeça, se Cristo é a cabeça, não tem como a gente não sonhar. Agora, se você não está sonhando, é porque Cristo não é a cabeça. Então, assim, é para você refletir. Quantos projetos de vida você tem buscado viver? Eles são maiores do que você ou durarão mais do que sua vida na terra? Tem que durar mais. Lapidando novas vocações, preparando os discípulos, porque nós vamos passar. Para quem você pode passar o bastão? Você não pode abraçar o mundo.
E Deus traz pessoas que sonham, que se colocam na posição para serem lapidados, para servir, para que a gente passe o bastão para ela e a gente pegue outro bastão. A gente nunca para. No reino de Deus não tem esse negócio de aposentadoria. Não tem esse negócio, estou velho demais para isso. Não tem, não existe isso. Quando a gente inventa um negócio desse, dá até medo. Isso é preocupante. Então, para quem você pode passar o seu bastão? Prepare essa pessoa. Você quer o bastão do pastor Orisvaldo? Anda com a gente. Anda com a gente, pergunta pra gente o que a gente acha disso, o que eu acho de você. Pede para mim perguntar para você até onde você quer ir no Ministério Vida Plena. Quais são os seus sonhos dentro da Vida Plena? E nós vamos compartilhar com você. Olha, eu gostaria que você desejasse ser pastor, líder de um ministério, pastor auxiliar. E você também que está aí nos ouvindo, né, e que não seja da nossa igreja, você também foi comissionado, né, para fazer essa obra do Senhor. Então, é tempo de começar a trabalhar, né? A gente não pode ficar estagnado, a gente precisa renovar, né, essa vocação que Deus deu, que o Senhor deu, cumprir a ordem, obediência. Amém? Então a gente precisa dar ouvidos, né? Dar ouvidos, abrir os nossos ouvidos para que o Senhor tem para nós. Seu sucesso só será consolidado com o sucessor. Tudo aquilo que começa em você e termina em você não teve relevância para o reino. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então vamos sonhar grande de uma vez, né? Então assim, para quem você vai passar o seu bastão? Ah, pastor, mas eu não faço nada. Por que você está parado, meu amado? Levantai-vos e andai, porque aqui não é o vosso descanso. Levante, marche. É isso que diz o Senhor para nós, né? Não tenha medo de ter sucessor melhor do que você. Não, isso é uma honra, isso é um prazer. Deus está te provando para algo maior. Lapide novos vocacionados. Lapide novos discípulos. Então, assim, amados, você precisa aguardar. Revele o testemunho de Deus em sua vida. Honre sua vocação como um presente que Deus deu para você. Sirva para a eternidade. Passe pela refinaria de Deus. As nossas lutas serão o nosso ministério. Nós vamos ajudar pessoas, nós vamos aconselhar através disso. Ajude alguém a chegar mais longe do que você. Nós estamos aqui à disposição, meus amados. Muitas vezes eu fui oprimido por muitos líderes que eu tive, que eles perguntam, qual que é seu sonho, Elisório? Não, meu sonho é ser pastor líder da igreja. Pô, você é muito metido, você está se achando. Não, não era por isso. É porque, como líder, eu posso fazer mudanças que Deus revela. Eu saio do tradicional, eu saio do farisaísmo, eu saio da religiosidade, eu saio do costumeiro e vou viver o novo de Deus. Sai da zona de conforto. Saio da zona de conforto. Então, em nome de Jesus, nós estamos à sua disposição. Eu, a Renata, pastor Luiz, o nosso querido irmão Domênico, a irmã Ana Paula, a Arlene no ministério, a galera que serve no som, a galera que serve no multimídia, a galera da banda, os irmãos que servem na recepção, os irmãos que estão no meio da igreja. Você tem um chamado, mas você precisa orar muito. Não venha falar de um chamado para se aparecer, porque Deus é Deus. E o Espírito de Deus, entre os dons, tem um discernimento espiritual. O seu coração precisa estar cheio de amor e de alegria e de prazer em ser um servo para a eternidade. Estamos juntos, meus amados. É muito bom estar com vocês, é muito bom vivermos juntos, podermos crescermos juntos. Quando você aparece na célula é uma alegria para nós. Quando você aparece no CT VIP, eu quase que explodo, né? De alegria. Quando eu te vejo na igreja, quando eu te vejo servindo, isso é maravilhoso. Isso é um presente de Deus para nós. Então, assim, não fica escondidinho, não. Não fica, não. Ah, mas eu tenho muito, eu já não sei o que, a minha vida secular toma todo o meu tempo. Olha, então tem alguma coisa errada. O seu Deus não é o Deus que nós estamos falando. Porque o Deus que nós estamos falando, Ele criou as 24 horas
e dá para fazer tudo nas 24 horas. Principalmente adorá-lo e servi-lo durante todo o tempo. Amém? Deus abençoe, é muito bom estarmos com vocês. Precisamos de que você diga: eis-me aqui, Senhor. Nós queremos lapidar novos vocacionados, novos discípulos, os nossos sucessores, que vão brilhar mais do que a gente, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? É isso aí, Ana Paula, Igreja Unida. Bem-vindo ou bem-vinda, Paloma Regina. Que Deus abençoe todos. Ou Lúcio, né? Queridos, várias pessoas estiveram aqui conosco, guerreiros e guerreiras aí. Nós queremos agradecer vocês. Vários irmãos compartilharam aqui. Irmã Dora, não podemos desistir de Jesus nunca, nunca mesmo, irmã Dora. A gente precisa estar sempre firme. A Esther também compartilhou com a gente aqui. Seja como Zaqueu, Lázaro, Estevão, Paulo e outros exemplos maravilhosos de persistência no reino. A Estherzinha me corrigiu no CPVIP. Eu confundi Isaac, a história, um trecho da história de Isaac com a do pai dele, de Abraão, e ela veio e corrigiu. Olha só, a Estherzinha. Olha como Deus tem sido maravilhoso com a gente. E não é feio, por isso que eu estou falando, que é maravilhoso a gente aprender. Nós, irmãos, não existe alguém perfeito dentro da igreja. O perfeito no meio da igreja é Jesus. Nós somos seres humanos que buscamos o máximo sermos espirituais. Isso. A Fernanda também comentou aqui: graças a Deus que a nossa igreja tem muitas ferramentas para nos capacitar. Basta você querer ter esse tempo com Deus, investir no seu relacionamento. Uhul! Amém. É isso aí, irmã. Queridos, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Nós gostaríamos muito que vocês aqui, às vezes não aparece o nome de vocês aqui, porque vocês ainda não estão seguindo a Igreja Vida Plena. Então vocês precisam aqui clicar aí na bolinha preta onde tem o logo da igreja e seguir ou curtir essa página. Aí nós vamos começar a enxergar aqui você, tá bom? Então que Deus abençoe e é muito bom ter vocês conosco. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque nós sabemos que as pessoas passam, o reino de Deus permanece. Os servos do Senhor passam e outros servos são levantados. E se nós não fizermos bem feito de prepararmos os nossos sucessores, o que será da igreja? É óbvio que a tua igreja, ó Pai, ela não vai acabar, mas nós podemos fazer um serviço melhor, sem medo de formarmos novos discípulos que sejam melhores do que a gente. De formar pessoas que verdadeiramente querem ser instrumentos e servos nas mãos do Senhor. Nós não queremos, de maneira nenhuma, pessoas no nosso meio, Deus, que queiram se aparecer, que queiram cargos para se aparecer, porque isso não é coisa de servo, isso não é visão de servo. Em nome de Jesus, que o Senhor lapide em nós, ó Deus, o desejo de te servir, a honra de poder ser servo na tua casa, a honra de poder fazer um momento, de poder ministrar, de poder tocar, de poder cuidar do som, do multimídia da igreja, cuidar das nossas crianças. Pai, obrigado, porque nós estamos vivendo um tempo maravilhoso, de uma visão linda que o Senhor tem dado para a nossa igreja, para o nosso povo. Isso tudo acontece porque nós estamos juntos em família, que nós possamos permanecer assim e conforme crescermos, mais desejo haja no coração das pessoas para servir, para aprender, para servir, para se preparar, para ser exemplo na fé, para ser inspiração para outras pessoas. Em nome de Jesus, nós abençoamos o teu povo e te agradecemos pela honra de estarmos juntos nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Que Deus abençoe, meus amados. Que Deus abençoe demais você e a sua família, em nome de Jesus. Shalom. Deus abençoe, meus queridos. Uma boa noite.
Feliz aniversário, Marcelo e Dora. Que Deus abençoe grandemente vocês. Aleluia. Amém. Tchau.